Lucas 18, versículo 1 a 8, diz assim a palavra de Deus: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Está vendo? Não é para desistir de orar, não. Deus vai dar um jeito no Brasil, no mundo. Não desfaleça a igreja, sempre. Dizendo assim, olha, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não tema a Deus e nem respeite os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio, para com eles? Estão entendendo? Ainda que tardio, não ponto, é para com eles. Para Deus não é tarde. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Se você ama a Bíblia, diga assim: eu sou guiado pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Tome seu assento. Aleluia. Olha só. O texto que nós lemos, ele começa falando assim, ó: e contou-lhes também uma parábola. Nós estamos lendo o capítulo 18. Se o texto fala assim, e contou-lhes também uma parábola, quer dizer que esta parábola, ela está inerente, está ligada a algo que Jesus estava falando no capítulo anterior. Ele inicia dizendo da importância da igreja orar e nunca desistir da oração. Mas se você entender que isso é continuidade do mesmo assunto, está dentro de um mesmo contexto que inicia no capítulo 17, Jesus está falando sobre os sinais do fim dos tempos. Ele está falando sobre guerras, ele está falando sobre sinais da sua vinda, ele está falando sobre catástrofes e da súbita vinda dele para a terra buscar os seus. Então Jesus, ele está amarrando o assunto do capítulo 17, que é a vinda dele, com o assunto do capítulo 18, onde ele fala assim: igreja, vocês têm que começar a orar e orar sem desistir, sem desfalecer. O que Jesus está instruindo aqui a igreja é: toda vez que vocês começarem a ver sinais da minha vinda, vocês precisam ficar de joelhos e buscar a minha face e buscar a mim em oração. Toda vez que você vê algo que você nunca viu, que aponta para a minha vinda, vocês têm que começar a orar como vocês nunca oraram. Por isso a gente não ora só para evitar o ataque de Satanás e para a gente fugir do pecado, não. A igreja precisa orar, porque a vinda do Senhor está próxima, igreja. Eu acho que a gente nunca viveu tantos sinais da volta de Jesus como a gente está sentindo agora. E a instrução que Deus está começando a dar para mim e para você nessa noite é: começa a orar, igreja. Começa a buscar a minha face. Começa a se conectar comigo. Começa a buscar a minha oração, porque a volta do Senhor está próxima. E o texto continua. E ele fala uma parábola: dever orar sempre e nunca desfalecer. Versículo 2, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Isso aqui é a característica de um verdadeiro ímpio. E eu vou até além. Isso aqui é um ímpio coerente. O que é um ímpio coerente, pastor? Bem, se ele não ama a Deus, não tem como ele respeitar homens. Então, é coerente porque ele não ama lá e nem ama aqui. O grande problema, talvez até desta nossa geração, é a gente ter a percepção que nós podemos amar a Deus, mas odiar quem está do nosso lado.
Eu posso amar a Deus e não querer me relacionar e não respeitar as pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você ama e teme ao Senhor, é impossível você ficar alheio às pessoas que estão do seu lado. Se você falar assim, ó, eu adoro Deus, eu amo Deus, mas eu não gosto dos crentes, eu vou falar assim, então tu não ama a Deus não, porque é impossível você amar a Deus e não amar as pessoas que estão do seu lado. Que negócio é esse? Que incoerência é essa? Se você quer ser um iníquo e um ímpio, seja, mas seja coerente. Se você não quer amar a Deus, amém, é uma decisão sua, mas não vem dizer que você ama as pessoas. Ou, ao contrário, se você diz que odeia as pessoas, mas ama a Deus, conversa fiada, vai para lá, para com isso, não existe isso. Então, a gente vê alguém que, ok, para uma pessoa, está coerente. A incoerência começa aqui porque ele é um juiz, ele é um magistrado. Então, se ele quer não amar a Deus, não quer me relacionar com Deus, é direito dele. Mas sendo ele um juiz, ele tem que estar sensível ao sofrimento das pessoas. O texto fala que ele não ama a Deus e nem respeita as pessoas. Como pode alguém que vai julgar as pessoas não respeitá-las? Como é que pode uma pessoa que foi colocada no local justamente para cuidar da justiça das pessoas não respeitar essas mesmas pessoas? Já que você vai julgar, se compadeça então com a dificuldade que elas têm. Então a gente percebe aqui que ele não tem uma fração daquilo que ele deveria ter de sobra. O que falta para ele é justamente aquilo que devia ser a sua maior característica. E deixa eu aplicar isso para mim e para a sua vida. As suas qualidades devem combinar, se encaixar e ter a cara do chamado que Deus colocou para a sua vida. Você tem que ter a cara daquilo que Deus colocou como você, como um dom, como um chamado. Porque o grande problema é que às vezes Deus dá dom e a gente não usa esse dom com a cara daquilo e daquele que nos deu. Por exemplo, cantores que ao invés de adorar a Deus, se adoram. Pregadores que ao invés de pregar, se exibem. Pastores que ao invés de apacentar, se exaltam. Crentes que ao invés de unir, de orar, de estar junto, separam, rebelam. Então, você tem que entender que quando Deus permite a gente servir a Ele aqui nessa casa, na obra dEle, nós temos que tratar de desenvolver características que sejam condizentes e que se encaixem com um local de nobreza, com um local de exaltação, a qual Deus nos permitiu servir. Estar aqui nesse púlpito é um privilégio, e eu preciso desenvolver na minha vida e na vida da minha família características que são condizentes com o altar onde eu estou pisando. Eu não sei se você está entendendo isso não. É um privilégio servir ao Senhor. Independente de onde, independente se você é o pastor, se você limpa banheiro, independente do grau de importância que você tem aqui dentro, esteja à altura daquele que te escolheu para desempenhar uma obra na sua casa. A gente não serve a homens, não. Nós servimos a Deus. E as pessoas têm que olhar para a gente e ver na gente características que combinem com as características daquilo que Deus colocou na nossa vida. Ninguém está fazendo favor para Deus aqui, não. Vocês não fazem favor. O dia que você entender que você está fazendo um favor para Deus, acabou o teu chamado. Eu digo isso porque tem uma passagem do pastor Jimmy Swaggart. Ele falou um pouco, foi um dos maiores pastores, um dos primeiros a pregar em televisão no mundo inteiro. E ele estava escrevendo no livro dele que ele teve uma grande queda moral, mas não só isso. Ele até botou no seu livro, a minha queda começou muito antes. E ele até coloca um ponto que na cabeça dele hoje, regenerado, que Deus levantou, ele fala assim, ó, esse aqui foi o ponto principal e primordial do meu erro. Foi uma vez que ele vindo dos Estados Unidos, pela primeira vez na América do Sul, botava programa de rádio aqui, todo mundo assistia, todo mundo ouvia, todo mundo era abençoado. Pensa num pregador. Aí ele foi para a Argentina. Quando ele chegou na Argentina, nem sabia direito onde ia, o que existia. Primeira vez que ele pisa em solo sul-americano, pegam ele e está tudo travado o trânsito. Ele pergunta, por que está travado? Ele, por causa da cruzada que o senhor vai fazer aqui. Ele, é mesmo?
Ele teve que sair andando no meio da multidão, e quando ele chega no estádio, ele vai por trás das arquibancadas, que eram separadas, e tinham aqueles vãos entre as arquibancadas, que você passando por baixo, você olha no vão, e você vê a arquibancada do outro lado, que está de frente assim. Ele diz que andando, passando por essa arquibancada, ele olhou e viu uma arquibancada hiperlotada, de gente para ouvi-lo pregar. Ele falou assim, eu falei bem assim no meu coração naquele momento, Deus, tu precisa de mim para pregar o teu evangelho. Isso não é uma característica de quem é chamado. Trate de buscar, de se adequar, para você ter a cara daquele que te chamou, para você ter a cara daquele local onde Deus te colocou. É um privilégio servir ao Senhor. É um privilégio pregar a palavra. Eu não faço um favor para Deus. É Deus que está fazendo um favor para mim, me permitindo, falando, André, tu é pecador, tu é errado, às vezes tu fala besteira, tu pensa coisa errada, mas eu vou permitir você pregar o meu evangelho, porque acho que você presta para alguma coisa. Então quando eu chego aqui, eu falo, Senhor, torna o meu coração um coração puro, um coração igual ao teu, um coração, Senhor, que te agrada, porque para mim é um privilégio. Encontra em mim as qualidades de alguém que está à altura do cargo que tu concedeu me dar pela tua misericórdia. Então, chega lá e não amava a Deus, não respeitava os homens. E ele fala assim, naquela cidade havia um juiz ímpio, iníquo. A cidade ela é identificada por causa da iniquidade do juiz. A cidade é taxada e vista por causa do erro de uma pessoa que tem poder. Mas você vai ter que entender que uma cidade inteira não pode ser taxada pelo erro de uma pessoa. Não pode ser reconhecida pelo erro de um pequeno grupo. E eu digo isso porque às vezes a gente vive em um país onde a gente não enxerga isso. Ontem, quando eu saí, antes da nossa reunião, eu passei rápido para comer uma coisa perto da minha casa, e quando eu sentei, tinha uma mesa assim, e o pessoal estava acabando com o Brasil. Esse país não vai dar em nada, esse aqui é um país de palhaço, aqui tudo acaba em pizza, aqui nada dá certo. Por quê? Porque eles pegaram um pequeno grupo de pessoas e taxaram todo o nosso país, identificados pelo erro destas pessoas. Aqui tem corrupção? Tem. Mas também tem um povo que clama, um povo que adora, um povo que serve ao Senhor, um povo correto. Aqui tem prostituição? Tem, mas tem trabalhador, tem gente boa. Aqui tem tráfico, aqui tem droga, aqui tem crime? Tem também, mas tem pessoas que levantam, pessoas que ajudam, pessoas que amparam, pessoas que curam. Você está entendendo o que eu estou falando? Não abra a boca para identificar o local onde você está por causa de um erro de um pouco. O Brasil não é o país do carnaval? O Brasil não é o país da corrupção? Isso também tem no Brasil? Tem! O Brasil não é o país que tudo acaba em pizza. O Brasil é um país de um povo guerreiro, de um povo lavado, de um povo remido, de um povo que trabalha, de um povo amoroso, de um povo caloroso. O Brasil não é o país da corrupção. O Brasil é o país da ordem e do progresso. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Pode profetizar isso sobre o nosso Brasil? Vamos parar de identificar tudo por causa de erro de alguns. Eles falavam, havia naquele local um juiz errado, iníquo, não respeitava os homens, não respeitava Deus, e tinha uma mulher que precisava ter a sua causa julgada. Então o que essa mulher faz? Ela fala, bem, já que eu preciso de justiça, eu vou até o juiz. Claro ou não? Ela vai até o juiz porque quem faz justiça é o juiz. Ela quer justiça e não vingança. Se ela quisesse vingança, ela não iria no juiz. Ela iria num capanga, num justiceiro, em um mau elemento, em um matador de aluguel. Ela não quer isso. Por quê? Porque está na mente dela muito claro o que ela precisa. Está claro na sua mente onde você quer chegar e o que você precisa? Sabe por quê? Porque quando não está claro, a gente erra em buscar em pessoas e em ambientes errados aquilo que a gente espera.
Tem muita gente esperando coisa boa. Tem muita gente querendo prosperidade, crescimento, amar a Deus, andar nos caminhos do Senhor. Mas as pessoas a qual você procura se relacionar e os ambientes que você procura estar, não vão contribuir com essa sua expectativa. Tenha bem claro dentro do seu coração qual é a sua expectativa de onde você quer chegar. A minha pergunta, na verdade, para você e provocação aqui é: as pessoas que andam ao seu redor combinam com o local onde você quer chegar? Os ambientes que você frequenta combinam com aquilo que você espera de Deus? Porque tem muita gente que causa esse erro. Fala, pastor, 10 anos deu problema no meu relacionamento lá, o casamento, não sei o que, por quê? Não sei o que, pastor, mas foi lá no começo, eu arranjei ela que eu estava numa chopada, estava todo mundo bêbado, eu falei, aí, o que você quer de um relacionamento desse? O que você espera? Onde é que você procura aquilo que você está esperando? Essa mulher queria justiça, ela vai aonde? Vai no juiz. Você quer participar de uma igreja onde você é alimentado pela palavra? Bem-vindo pela Assembleia de Deus, missão em São José dos Campos, 80 anos. Pode parecer bobagem isso que eu estou falando, mas tem muita gente que fala assim, hoje eu quero me encher da palavra, eu quero aprender a palavra de Deus. Aí ele vai num local onde, até 40 minutos, revelamento, 1 hora, eis que te digo mais meia hora. Aí fala assim, chegou a hora da palavra, mas já está 11h30 da noite. Aí o pastor vai pregar, ele tem 5 minutos para ministrar a palavra de Deus. Aí ele vai em outra igreja, não, isso aqui tem muita coisa, vai em outra igreja, 2 horas de louvor, é animado, tem luz, som bom, tudo legal, mas na hora de pregar, 2 horas cantando, louvando, pulando, falando, espontâneo e extravagante, mas na hora de pregar e abrir a Bíblia e pregar a palavra tem 20 minutos. Aí minha pergunta é, você quer se encher da palavra nesses lugares? Onde a palavra fica em segundo plano? Onde tem pouco tempo para a palavra? Onde a palavra não é ministrada? Está claro isso para você? Você tem que ter muito lúcido na sua mente. O que eu quero para a minha vida? Porque a minha expectativa tem que combinar com os locais que eu frequento, com as pessoas que me rodeiam. Seja intencional nisso. Se você se rodear de bons exemplos e seguir os bons exemplos, um dia você vai se tornar um. Você é a soma de quem está do seu lado. Você faz parte do ambiente onde você foi colocado. A sua oração combina com o ambiente que você frequenta. A sua oração é compatível com as pessoas que você se relaciona. Ela sabe, eu preciso de justiça, eu tenho uma causa, então eu vou onde a pessoa resolve, onde tem um juiz. E ela vai dia após dia e bate. Preciso da minha causa. Preciso da minha causa. Ela entende onde está o juiz, não sei. A palavra não diz se foi no trabalho ou na casa. Mas essa mulher descobre esse homem todo santo dia. Ela está lá batendo na porta. Eu preciso que a minha causa seja julgada. Eu preciso que você veja a minha causa. Eu preciso uma deliberação naquilo que eu estou pleiteando. Aí, como diz a Bíblia, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Na Bíblia, pastor, é em Heresias, capítulo 1, versículo 7:1. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, até que em um dia, ele resolve abrir e julgar a causa dessa mulher. Sabe por quê? Porque ele muda de opinião. Ele muda de opinião porque pessoas mudam. As pessoas mudam. Não julgue as pessoas pelo erro do passado, de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. Pastor, ela era muito chata. Era, mas aquilo foi lá atrás. Hoje ela é uma gente boa. Pastor, esse cara dava calote de todo mundo. Dava, porque ele foi transformado e mudado. Ele passou pelo processo do Senhor e hoje ele não faz mais isso. Mas ela mentia muito, mentia lá atrás, faz muito tempo atrás. Hoje ela é regenerada e Deus deu um jeito na língua dessa pessoa. Sabe por quê? Porque eu e você não somos o que a gente era 5 anos atrás. Ou você era? Você lembra do velho homem como você era? Você lembra do que você fazia, do que você pensava, como você agia? Você não é mais aquela pessoa. Por isso, não cobre uma pessoa pelo erro que ela cometeu há anos atrás. Há 10 anos, há 5 anos, há 20 anos. Você era muito pior e você melhorou. Se você tem o direito de mudar e melhorar, por que essas pessoas também não têm o mesmo direito de mudar e melhorar? Acredite em pessoas, acredite que Deus pode fazer a mudança. Deus pega o enganador e transforma ele em príncipe.
Deus é o Deus da transformação. Ele é o Deus do enganador enquanto ele está enganando, mas também ele é o Deus da transformação e transforma ele em príncipe e continua sendo o Deus do príncipe. Deixa Deus entrar na tua vida e Ele vai transformar tudo que está em errado. As pessoas podem até te julgar lá pelo passado, mas você vai falar: eu fui transformado, o Senhor me mudou, o Espírito Santo habita em mim. E às vezes tem pessoas maldosas que se levantam para te julgar pelo erro do passado, pelo deslize no passado, mas até isso Deus sabe tratar bem. Você lembra que Daniel, ele sobe a um cargo tão alto, tão elevado, onde ele estava no Egito, lá com o rei, com Nabucodonosor, que ele pensava tornar Daniel o vice. Daniel já estava entre os 3 mais poderosos abaixo dele, mas ele fala: esse homem trabalha bem, esse menino é fera, eu vou torná-lo acima dos outros príncipes, para ele ser como uma espécie de vice. Aí todos os príncipes, todos os governadores, todos aqueles que tinham raiva dele, foram até o rei e falaram assim: rei, não, errou, ele está orando. Ele: quem? Aquele exilado. Olha o que ele fez. Ele, ao se referenciar a Daniel, voltou 40 anos atrás na vida de Israel, pegou um deslize, um erro lá atrás, para querer julgar o erro lá de trás, para queimar ele aqui no presente. Só que eles têm que lembrar que aquela é a última memória. Ele era exilado? Era. Mas depois de exilado ele se tornou prefeito. Depois de prefeito foi governador. Depois de governador ele foi príncipe. Agora ele estava se tornando o vice. Só que quem quer te queimar e te derrubar, vai pegar a última informação acerca da sua vida para queimar e falar mal de você. Só que o teu Deus, é o Deus que pega a maldição e transforma em bênção. Aqueles que vêm com armas para te atacar vão ter que fugir por 7 vezes, por 7 lugares diferentes. Por quê? Porque não está no texto, mas eu imagino Deus nessa reunião e eles falando assim: é aquele exilado que tu está querendo tentar colocar como vice. Aí Deus está lá em cima falando: é isso mesmo, eu faço de exilado presidente. Porque quando alguém está no centro da minha vontade, podem até tentar te caluniar, podem até tentar pegar o teu último erro, mas o nosso Deus é o Deus da mudança. Ele é o Deus que transforma. Você tem cismas, tem raiva de alguém, por quê? Porque pastor, há 15 anos atrás ele fez isso, ele me traiu, ele me caluniou, ele roubou dinheiro. Dê uma chance para Deus provar para você que Ele transforma essas pessoas. Dê uma chance, estenda a mão, tente pelo menos, não precisa ser a pessoa da sua maior confiança, mas tente estender a sua mão, para você ver o poder transformador do teu Deus. Se Ele te transformou, Ele pode transformar qualquer pessoa. Fala a verdade, você se conhece, você conhece os seus erros. Se Ele fez com você, Ele pode fazer com qualquer um. Mudou. Não queria receber, não vou. Fala para ela, não vou. Eu não respeito pessoas, não vou. Aí ela continua indo na porta, batendo, até ele não aguentar mais. Ele recebe a mulher para se livrar ela, para falar: vamos resolver logo o caso, porque ela está enchendo aqui a minha paciência, e eu não quero mais ela batendo na minha porta. E olha o que o texto da Bíblia diz, que o juiz se sentiu molestado. Olha que interessante, molestado por ser cobrado de fazer o papel dele. E está cheio de gente assim, né? Que reclama: não, pastor, está molestando, está obrigando, ele pensa que eu sou escravo. Não, ele apenas está pedindo aquilo a qual você foi colocado para fazer. Tem muita gente mimimi, muita gente dodói, quando é cobrada por algo que foi colocado ali em primeiro lugar para fazer exatamente aquilo. De um homem se espera sustentação, provisão, visão para casa. Tua mulher não é contra você, não. Quando ela te cobra, não é porque ela quer te derrubar, é porque ela quer te colocar na posição a qual Deus te fez para ocupar. Mulher, vocês são ajudantes. Tem que estar do lado, tem que estar junto. Você não está ali para derrubar o seu marido, você está ali também para ajudá-lo. Eu postei na internet esses outros dias uma coisa que eu achei muito bonita, que eu preguei domingo aqui. Porque Deus, quando vai fazer o Éden, fala assim: não é bom que o homem esteja só, farei a ele uma ajudadora. Aí Jesus, lá em João, vai falar assim: é necessário que eu vá,
porque se eu não for, não será enviado para vocês o ajudador, em uma das versões. Então a palavra, o termo que é usado para descrever a mulher, também é usado para descrever o Espírito Santo. Ou seja, homem, toda vez que você estiver aperreado e pressionado para tomar uma decisão, e você gritar por ajuda, duas pessoas devem sair correndo para te ajudar: o Espírito Santo e a sua mulher. Entenda os papéis. Entenda para que Deus te colocou. A gente está iniciando e está falando sobre cada um no seu quadrado. Essa é a série de mensagens. Por quê? Porque se a gente não entender aquilo que nós fomos chamados para fazer, a gente vai estar renegando. A gente vai estar em objeção com aquilo que Deus colocou. Como é um juiz. Juiz foi feito para julgar e para fazer justiça. Só que esse é iníquo. Não ama nem a Deus e nem respeita as pessoas e quer se esquivar quando chega a hora dele fazer justiça. Então essa mulher continua. Ele fala, está sendo molestado. Molestado é uma palavra muito forte. Essa palavra é usada pelo apóstolo Paulo quando ele descreve os golpes que ele recebe no seu corpo por causa do evangelho. Então, como essa parábola fala de oração, aprenda o peso da oração. Toda vez que você ora, você está golpeando o impossível para arrancar dele a resposta que você precisa da sua vida. Quando você abre a sua boca para orar ao Senhor, você está molestando o inferno, molestando aquilo que prende, batendo até falar, me dá aquilo que é meu, porque eu sou mais que vencedor em Cristo, em tudo que eu preciso, foi levado na cruz do Calvário, eu preciso da minha resposta. Ah, pastor, mas eu prego, eu oro, eu peço há 10 anos, ore até 11, 12, continue batendo nessa porta, porque um dia o juiz vai ter que chegar até você e entregar. Esse juiz não queria, ele não chegou, vou resolver o seu problema, não. Provavelmente ele fez justiça para essa mulher com cara fechada. Está aqui, ó, está aqui, ó. Pô, o carimbado é teu alvará, é teu processo, eu te dou ganho, deu assim. Porque quando você ora, você faz isso. Eu profetizo isso na sua vida. Pessoas que não querem dar o veredito, vão com cara feia entregar o papel na sua mão. Sabe aquele processo que você está tudo amarrado? Eu profetizo na sua vida. Nem que Satanás, nem que os demônios tenham que vir com o papel da sua vitória, eles vão entregar com cara feia na sua mão. Quando você ora, você está golpeando o inferno até extrair dele aquilo que você precisa. Oração é isso. Oração é a arte de esmurrar. É a arte de golpear, é a arte de bater. Água mole, pedra dura. Tanto bate até que... Não fica com oração mole não, começa a endurecer essa tua oração aí, que você vai ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Mas ele não quer receber a mulher. Então, o poder de fazer o bem estava nas mãos da pessoa errada. Correto? Ele não queria receber, mas ele tinha o poder. O poder de fazer o bem estava nas mãos da pessoa errada. Mas o poder de insistir estava na mão certa. Ah, tu não quer fazer, não tem problema não. Eu vou continuar insistindo. Não desista. Vá em frente. Deus te deu respiração, te deu saúde. Continue batendo. Continue orando. Continue buscando. Continue golpeando. Continue batendo, porque a resposta vai chegar. E o juiz deu a sentença favorável, porque ela foi resiliente. Toca para mim um negocinho. E aí ao final ela recebe. Aí Jesus aplica toda essa história e dá uma moral para ela. Jesus fala assim, bem, se o juiz, que era iníquo, se o juiz, libera aqui o som do teclado para mim, por favor. Se o juiz, que não respeitava os homens, não amava a Deus, foi forçado a entregar o veredito, a dar a vitória, a responder àquela mulher, aí ele faz assim, ó. E o seu Deus, seu Pai no céu, você acha que ele não tem alegria de responder a sua oração também? De dar vitória para você também? Ele quer, a alegria dele é isso. Mas você às vezes vai continuar batendo, porque não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo dele. Ah, mas se for no tempo dele, então eu não vou nem orar. Então você não vai alcançar nada. Ele quer que você continue batendo. Ele quer testar a sua resiliência. Ele quer testar a sua força. Ele quer testar até que ponto. Será que ele é forjado, forte o bastante
Porque quando chegar a minha resposta, ele precisa ser forte para aguentar tanto peso de tanta glória, de tanta bênção que vai recair sobre a vida dele. E é interessante isso, porque Jesus ele faz um paralelo de dois personagens que ele coloca em voga aqui. Ele fala sobre um juiz iníquo e ele compara com o justo juiz. Ele pega um homem poderoso e ele compara com a ação do Todo-Poderoso. E ele finaliza dizendo: se o juiz iníquo fez justiça à mulher, você acha que Deus não vai fazer para os seus escolhidos? Uau! Olha esse paralelo. Ambos são juízes, ambos têm poder e ambos dão sentenças. Porém, as sentenças de um são motivadas de maneira diferente do outro. O juiz iníquo, ele dá a sentença porque ele quer se livrar da mulher. Ele quer ver a mulher longe. Já o seu pai, o justo juiz, toda vez que ele dá uma sentença, não é para ver você longe, é para ver você perto. Eu aprendo que tudo aquilo que Deus me dá é porque Ele quer que eu esteja perto dEle. E tudo aquilo que Ele não me dá é porque Ele quer me ter perto dEle. Algumas orações aqui serão respondidas no passo de tartaruga, outras serão respondidas no passo do cavalo, outras vão via jato, outras talvez até instantaneamente. Mas não importa a velocidade, porque mesmo quando ele não responde, ele não está respondendo porque ele quer que você esteja perto dele. Todas as sentenças que saem da boca do justo juiz nunca é para ver você longe dele. Por isso confie na soberania daquele que diz sim, glória a Deus, aleluia. E quando ele diz não, glória a Deus, aleluia, porque o não de Deus me aproxima dele. Quantas vezes você já não pegou um não de Deus? Foi quando você mais orou, quando você mais veio para a igreja, mais entregou dízimo, mais participou de campanha. Você se aproximou dele e ele sabe disso. Então às vezes ele segura a resposta, ou às vezes ele fala, não vai ter. Não tem resposta nenhuma. Deus não quer ver você longe dele. Ele não quer se livrar de você. Ele quer que você esteja perto dele. No sim, eu me aproximo de Deus. E no não, eu também me aproximo de Deus. Canta aí, minha fé. Eu sou ruim de cantar. Fé não está ligada a coisas que podem. O coral pode subir o coral. Eu aprendi a te adorar pelo. Sentado como você está, cante isso. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é o quê? Ele é Deus. Se Ele não faz, disse não. Ele é Deus.
glória a Deus pelo sim e pelo não de Deus na sua vida?